Euforia chegou ao fim. Isso é uma coisa que as migas pediram, clamaram, fizeram abaixo-assinado. Todos os comentários tinham alguém, mas e o vídeo de Euforia? Vocês vão falar de Euforia? Quando vocês vão falar de Euforia, manas? E aí, cá estamos nós pra falar de Euforia. E já assistimos todos os episódios, claro, e estamos com um questionamento. Será que a segunda temporada superou a primeira? E mais que isso, tá? Nós vamos falar dos episódios, mas também a gente vai falar das polêmicas que, gente, rondaram todas essas filmagens aí do segundo ano. E então vem cá, vamos lá, vamos falar. Então você que pediu esse vídeo, já deixa o seu like pra ele chegar em mais gente. E também, você que chegou aqui, gosta de cultura pop, gosta de séries, gosta de filmes, gosta de trocar ideia, venha, assine este canal, faça parte da comunidade de migas. A gente é muito legal. Caiu meu brinco. Exatamente. Mas então vamos lá. Euforia é um novo fenômeno recente da TV. Estamos chocadas porque, assim, agora que a temporada terminou, a HBO confirmou que Euforia é a segunda série mais vista da história da emissora, perdendo só pra Game of Thrones. Então, assim, é bem... Você fica bem chocado com essa informação. E não só isso, o Twitter também confirmou que Euforia foi a série mais tweetada, né? A produção de TV mais tweetada da década. E assim, os números de Euforia estão impressionantes, tá? Uma loucura. E vale citar também que a primeira temporada, quando passou, não existia o HBO Max, passava só na HBO. Então era menos acessível para as pessoas. Mas aí o hype, ele foi sendo criado em cima da história, entendeu? E pelo visual também, que é maravilhoso, as maquiagens, né? Tudo isso. E aí, por conta também dessa espera da pandemia, que a gente ficou aqui, né? Esperando todos esses anos, mais gente foi conhecendo essa série. Ela foi uma explosão quando estreou esse segundo ano, entendeu? A estreia foi, assim, muito, muito, muito alta. E o mais doido é que, assim, sempre ficou muito claro que essa série não é pra menores. Ela é uma série que trata de adolescentes, mas é uma série para adultos. Só que por conta dos temas que ela trata, por conta, né, dos personagens que ela tem, ela faz muito sucesso com o pessoal mais jovem. O que é complicado, uma das questões complicadas dessa série. E como a Bel falou, a pandemia acabou, deu uma prejudicada ali, porque segundo matérias, Sam Levinson tinha todo um conceito, criador, diretor, roteirista, já tinha tudo na mão, já sabia o que ia fazer. E aí, por conta da pausa, e também é porque ele deve ser daquelas pessoas que, tipo, nunca estão satisfeitos, e aí, tipo, tem mais tempo pra fazer, então vai mudar mais coisa. Sim. Então teve todas as adaptações que você tem que fazer por conta da pandemia, mas o fato dele ser uma pessoa que gosta de modificar, e se tem mais tempo, modifica, então assim, mudou tudo. Exatamente, mudou tudo com essas pausas de quase 2 anos, né, pra estrear a segunda temporada. E assim, antes da gente entrar na nossa opinião sobre a temporada em si, os bastidores da série, eles deram tanto que falar quanto a série em si, assim, foi um vucu-vucu aí. Então, assim, eu acho que vale primeiro a gente sentar aqui juntas e falar o que foi confirmado pelos atores, né, em entrevistas, né, e fontes oficiais. E, enfim, porque teve muita coisa rolando e eu acho que uma das coisas que mais foi falada nesse ano de Euforia foram as modificações das cenas que eles fizeram, né, durante a série para que os atores ficassem mais confortáveis. Isso foi divulgado, assim, em vários lugares e não foi com um ator só não, viu? Exatamente. Acho que o caso mais conhecido é o da Sydney Sweeney, que faz a Cassie. Ela fez uma declaração que, além das cenas de nudez que já foram pro ar, tinha mais ainda, tá, nos roteiros. Ela aparecia em muitas cenas nuas. Então ela questionou o Sam Levinson, falando que ela não achou que tinha necessidade pra ela estar nua em tanta cena, assim. E aí ele prontamente aceitou e modificou o roteiro. Vale citar que em Euforia existe um coordenador de intimidade no set, tudo é feito de forma bem profissional. E o Sam Levinson é conhecido por dar liberdade para os atores para construir o roteiro juntos, né? Tem os 2 especiais, além da série, que saíram nesse intervalo, assim, são, tipo, produções colaborativas com as atrizes. Não tem nenhuma denúncia pública contra ele, que às vezes a gente vê esses posts no Twitter e parece muito, assim, que tá rolando uma baixaria, né? Sim. E não, tipo, eu acho que o fato de, tipo, escrevi assim, mas escutei o outro, vou modificar,
Tipo, já dá pra entender que, tipo, existe uma abertura ali, existe, tipo, existe uma diferença de pensamento que se adapta, né? Então, assim. Mas, outra atriz que teve uma situação parecida foi a Minka Kelly, que ela faz a chefe da Mary. E que contou que no primeiro dia de set, a Mary ia ajudar ela a tirar o vestido. E aí ela ia deixar o vestido cair no chão e ia aparecer toda nua. E ela falou, então, gente, meu primeiro dia, nem conheço vocês, entendeu? não tô afim de fazer cena de nudez, assim. Não botei um adicional no meu cachê, então, assim, dá pra mudar? E aí escutaram e me mudaram. E eu acho que isso é super válido. Eu acho que você pode pensar de um jeito quando você tá escrevendo, isso não é errado. Eu acho que, inclusive, as cenas da Cassie, tem várias cenas que, pela construção e a relação dela com a Lexi, faz sentido as cenas de nudez, mas, obviamente, um excesso não é necessário. Então, tipo, tem que ter um equilíbrio ali. Exato, assim, como a Ana falou, quando a gente vê essa manchete no Twitter, fala, Sam Levinson teve que mudar. Então, assim, existe os dois lados da história, né? A gente não pode só ir socando um lado só. Mas pra finalizar esses casos de nudez excessiva que vários atores eram comentando, ainda teve uma com a Chloe Cherry, que faz a Faye, que inclusive virou uma das favoritas dos fãs, assim, ela tem uma história muito legal, porque ela era uma atriz pornô e o Sam Levinson viu, achou... Tipo, que seria legal ela tá no elenco de Euforia, chamou ela pra um teste, deu tudo certo e ela tá lá, assim, ela tá... Quero que ela ganhe em Hollywood porque ela é uma fofa. Mas, enfim. E também teve uma cena com ela, aquela cena que ela entra num tubo de ventilação, assim. O próprio ator que faz a cena com ela, ele se sentiu desconfortável pensando, putz, eu não acho que vai funcionar. Era uma das primeiras cenas deles juntos. E aí, mais uma vez, rolou essa colaboração de falar, não, tudo bem, então a gente se veste, tá tudo ok. E o ator pediu pra que a cena fosse modificada pra ela. Então isso foi muito legal da parte dele também. Mas uma coisa que deu pra entender é que, gente, o Sam Levinson, ele está aberto a mudanças. Ele dá bastante espaço pros atores ajustarem, entendeu? Tipo, as partes que eles não se sentem confortáveis. Isso é muito legal da parte dele, vamos dizer, né? Até para os atores se sentirem mais confortáveis na história que eles estão contando, entendeu? Isso transparece, né, pra câmera. Mas também existem outros relatos que contam que não foram só essas pequenas mudanças no roteiro que ele fazia, em cenas específicas. No próprio set, ele reescrevia as cenas, tá? E aí, gente, as gravações duravam muito tempo. Ficavam muito cansativas tudo. Inclusive na cena da festa de Ano Novo e a madrugada dentro, durou por volta de uma semana a gravação inteira. Tipo, aí é pesado. Eu admito que eu ficaria muito cansada nessa situação. Que imagina você tá no set, que não é uma ajuste assim, não, tá no agora isso, exatamente. Era reescrever uma cena inteira que exatamente. Ele fazia. Ele mudava o contexto do episódio. Imagina, tipo, você se preparou, você decorou as falas, você vai lá, você tem que se adaptar na hora. Imagina isso ainda. Exato, às vezes você não tava preparado pra fazer, enfim. Cansativo era, até porque cena de madrugada, o que eles tinham? Eles tinham um intervalo pouco de tempo pra gravar, né? Tipo, que tinha que estar escuro. Então, assim, ó... Joia, e falaram que tava frio também. Mas aí a gente chega num ponto que é um rumor, mas é um dos assuntos mais falados dessa temporada, que é o que aconteceu com Cat? O quê? Fontes dizem que ela brigou com o Sam Levinson e aí teve o plot praticamente cortado. E realmente isso é visível, você vê que tem uma coisa que tá esquisita ali. Tipo, tem uma coisa assim que editou estranho. Não encaixou, né? Sim. Exato. E assim, o fato é que na primeira temporada ela teve um arco muito bem... Um arco que se resolve, inclusive. Ela tem um arco completo, assim. Ao contrário de outras histórias que ficavam com pontas soltas. Não, ela tem um arco completo. E aí, no segundo ano, ela virou uma coadjuvante. Que tem uma história incompleta, estranha. Tipo, uma história que você vê assim, tipo... quê? Aí, a gente entra num rumor maior, que é um rumor, não foi confirmado oficialmente por ninguém. Porém, eles dizem que nessa temporada, né, esses rumores dizem que nessa temporada a Cat, a personagem da Cat, ia ter um plot falando de distúrbio alimentar. E a atriz, a Barbie Ferreira, que é filha de brasileira, fala português, maravilhosa, ela não se sentiu confortável com esse plot. Então, assim, primeiro por ela já ter sofrido com distúrbios alimentares e segundo por ser um clichê de representação de pessoas gordas na ficção. Então, assim, dizem que ela brigou com o Sam Levinson em relação a essa história que a personagem dela ia seguir. E ela chegou a abandonar o set 2 vezes por conta disso. E aí o Sam Levinson pensou, bom, então vou cortar ela da história e é isso aí. Lembrando que nada disso é confirmado, né? Fontes e matérias que vão saindo de a pessoa da produção falou, etc. Mas assim, outro fato é que a
a Barbie Ferreira, ela não esteve na premiere junto com o elenco, tá todo mundo, menos ela. E também, enquanto todo mundo do elenco nas redes sociais postava muito sobre a série, ela não postou praticamente nada em toda a temporada. E não é uma coisa assim que ela é uma atriz mais low profile, ela não posta. Na primeira temporada, ela era uma das mais empolgadas. Ela postava tudo, ela postava trailer, ela postava foto, ela fazia camiseta, ela não sei o quê. E agora ela ficou completamente retraída, assim. Então dá pra entender que alguma coisa rolou. Eu concordo. E aí a gente entra num ponto super importante que é, mas como assim a atriz quis interferir no roteiro, sabe? Assim, não foi profissional da parte dela. Só que, como a gente já falou, o Sam Levinson, ele sempre se mostrou aberto, entendeu? Com os atores pra discutir, pra fazer modificação. Inclusive, no episódio de Natal da Jules, o roteiro foi escrito em parceria com a Hunter Schafer, entendeu? E ele reescreveu muita coisa da segunda temporada no set também. E aí a gente se pergunta, tipo, por que a treta maior foi com o personagem da Cat? Qual foi o rolê ali, assim, entendeu? Que você fica pensando. Assim, né? Tem coisa estranha nessa história. Às vezes, assim, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, então às vezes ele se dá meio melhor que os outros mesmo, vai saber. Mas assim, não dá pra saber, não dá pra ficar, tipo, apontando o dedo, sabe? Eu acho que, tipo, tá muito claro. Eu acho que às vezes, pelas coisas que eu fui vendo no Twitter, assim, a galera tava, tipo, calma. Tipo, é uma fome pra tacar fogo nos outros, assim, que, tipo, você calma. Tipo, calma. E assim, eu acho que tem uma... A gente citou algumas polêmicas, né, da segunda temporada de Euphoria, mas teve muita coisa que rolou. Teve muitos rumores falando que a história do Nate, em vez de ser com a Cassie, era com a Jules. Outros rumores falando... Rumores não, até entrevistas mesmo, do Ethan falando que a cena dele era pra ele estar com tanguinha e besuntado em óleo, e não é. Tem muita coisa. Os bastidores dessa temporada, eu acho que foi assim, apesar dela ter sido um fenômeno, ela deve ter sido muito difícil de produzir. E se a gente fosse falar todas as polêmicas aqui, a gente ia ficar às 4 horas de vídeo e a Bebel ia me matar. Não dá, gente. Desculpa. Culpa assim, minha. Foi uma segunda temporada que ela teve uma subtrama, que foi a fofoca na internet. Nós podemos, né? Alimentou as pessoas da mesma forma, imagina, porque a gente gosta de fofoca, no final das contas, apesar de que é só, tipo, cuidar ali na hora de julgar, né? Tipo... assim, não se colocar acima de todos. Porém, agora chegou a hora da gente falar da temporada em si, porque ela foi muito divisiva entre os fãs. Então vamos falar um pouquinho da nossa opinião. Eu fui assistir a primeira temporada de Euphoria muito sem expectativa nenhuma, assim. A Paty tinha assistido, tinha falado super bem, e aí eu fui assistir porque não tava com tempo, fui assistir e me surpreendeu muito. Eu acho que ela termina de um jeito muito bonito, assim. Eu lembrei muito do Trainspotting na questão do peso, na questão das ansiedades da juventude. E o que eu acho que a primeira temporada fez muito bem. A segunda, eu acho que ela tem momentos muito bonitos. Ela tem episódios bonitos, ela tem momentos impressionantes. Mas eu acho que, em termos de... como a gente tá falando aqui, que deu todas essas tretas, né? Você percebe isso. Você percebe narrativas que não terminam, narrativas que começam e vão pra lugar nenhum. A história da Rue é a melhor resolvida. Tipo, eu acho que, tipo, podia terminar ali a história dela. Eu acho que ela tem um arco completo, ela tem momentos, ela tem reflexões. E os outros personagens, a impressão que eu tenho é que talvez a Euphoria não fosse pra fazer tanto sucesso. E aí o sucesso entrou no meio do caminho, mais a pandemia, mais o ego do Sam Levinson, porque ele claramente é um criador com muita ambição. Ele é ambicioso. Você percebe que ele é ambicioso. Então, assim, eu achei interessante essa segunda temporada, mas pra mim ela não fica no mesmo nível da primeira, assim. Eu acho que ela tem grandes momentos criativos maravilhosos. Eu amei a peça da Lexi, eu amei episódios separados ali que você constrói histórias paralelas. Eu gostei que não é linear, eu gostei de como tudo foi se misturando, mas ao mesmo tempo eu acho que ela ficou meio bagunçada demais, assim. Essa subtrama da fofoca acabou talvez atrapalhando, assim. Não, concordo. Eu acho que, assim, quando você vê a primeira, é uma obra de arte, assim. Eu lembro que eu assistia todo domingo na HBO e eu ia vendo, assim, eu falava, cara, o jogo de luzes, o jogo de câmera, as atuações, as maquiagens, tudo isso que criou-se o mito Euphoria, né?
quando a gente chegou na segunda, era uma empolgação muito grande do público. E eu lembro, e eu entendi, assim, eu cheguei até a ver uma entrevista da maquiadora de Euphoria, que ela falou, nossa, eu tava em pandemia, quando eu cheguei pra segunda temporada, eu queria mais glitter, mais cor, mais tudo, eu tava muito empolgada. E aí o Sam Levinson falou, não, essa temporada não vai ser isso. Ele já tinham dado declarações que iam ser uma temporada mais sombria, você vê a diferença, né, da primeira temporada, a predominância do roxo e essa é do amarelo. Então, ela é uma temporada mais contida, mais fechada, ao mesmo tempo que eu fico muito chateada com o que aconteceu com os personagens da série. Eu fico assim, uma coisa que a gente estava comentando, que também foi muito falado, o McKay simplesmente foi esquecido. E assim, ele não teve nenhuma conclusão pro arco dele. Tudo bem ele não aparecer essa temporada, mas o que aconteceu com ele? Ninguém sabe. A Cat a gente já comentou. Eu senti que a Jules, ela virou uma coadjuvante da série também. Ela que era uma dos personagens mais interessantes, mais incríveis de Euphoria, foi completamente deixada de lado. O próprio Elliot, você pensa que ele vai chegar na temporada, ele tá numa crescente, aí de repente ele some. Então as coisas foram ficando muito intrínsecas, assim, e ao mesmo tempo bagunçadas. Eu acho que o Sam Levinson, quando ele foi reescrevendo, a cabeça dele tava assim, ó, ao mesmo tempo, e ele não conseguiu encaixar muito bem. Porque chega no final, quando acontece o que acontece, você fica, eita, mas... Assim, a construção pra isso, pra mim, não foi inteligente, não foi interessante, assim. O que eu sinto que aconteceu com a Euphoria foi a mesma coisa que aconteceu com Handmaid's Tale, que teve a primeira temporada, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na TV, e aí chega na segunda, o nível técnico, o nível de atuação, o nível de fotografia, direção de arte continua incrível, mas o roteiro dá uma truncada. Eu acho que a Euphoria, ela precisa agora pra terceira temporada, sendo que é um dos maiores fenômenos da HBO recente, né? Que vai estrear só em 2024, né? A gente vai ter que lembrar tudo isso até lá, rever esse vídeo. Mas eu acho que ela vai precisar se acertar, assim. Às vezes tem uma sala de roteiristas com o Sam Levinson falando, ó, vamos organizar a história agora. Porque o nível técnico dela é muito alto, mas eu acho que pra história, ela deixou a desejar pra mim, pessoalmente, como fã, muito fã da série. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, se não fosse pelos atores, pelas atuações, pela trilha, por cenas que eu acho geniais, como toda a cena do teatro, da peça da Lexi, ou até, assim, umas atuações incríveis como a Zendaya, que nessa temporada ela tá, assim, fenomenal. Se não fosse por isso... A Sydney Sweeney também, a rainha. A Sydney Sweeney, gente, ela é impressionante, assim. A cada cena que ela faz, ela me impressiona mais. Eu gosto muito dela. Mas, assim, eu odeio a personagem, mas é um puta trabalho. É, exatamente. Mas se fosse só pelo roteiro dessa segunda temporada, eu acabei a temporada meio... Tipo, down, sabe assim? De tipo, ai, sabe? Parece que... A única coisa que acrescentou ali foi a Rue. Eu não sei, parece que nem rolou direito pra mim, entendeu? Eu não sei explicar, assim. Foi essa sensação que foi uma coisa que no início da temporada eu achei que eles fossem aprofundar muito os personagens. E aí umas coisas foram sendo esquecidas, entendeu? E eles deixaram alguns personagens... Eles até aprofundaram mais, mas alguns eles só ficaram naquele flat, assim, tipo... Sabe? Eu achei uma coisa muito estranha. Pra mim, parece que outra pessoa fez a primeira temporada, entendeu? Em comparação com a segunda. Sim. Não parece que foi a mesma pessoa que fez aquilo, entendeu? Pra mim, não, e Bel, quando eu paro assim. Pra pensar nos furos, você pensa assim, a Zendaya foi lá roubar uma mala de comprimido da maior gangster da cidade. Eu tava pensando isso no último episódio, tipo, ai, ficou tudo bem, tá tudo bem. Tipo, a mulher falou que ela ia vender ela, entendeu? E tipo, tá tudo bem. Exato, e você fala, ué? Enfim, mas assim, pra mim é isso. O que salva a série são as atuações, são os atores, assim, esse elenco, eu sou muito, muito fã do elenco inteiro. E é isso, entendeu? Uma série que hoje é bonita de ver. Eu vou ver a terceira temporada. Mas eu terminei bem decepcionada com a segunda, muito. Eu acho que até porque o penúltimo episódio foi o episódio da Lexi, da peça, que eu achei incrível. Eu achei que o último episódio fosse ser sabe, assim, tão incrível quanto, né? O último é anticlimático, assim, o completamente último é, tipo, poderia ser o final da série, gente. Poderia ser o final da série, entendeu? Poderia. Mas assim, no fim das contas, leva o selo miga de aprovação. Eu mantenho o meu selo, acho que série a gente, né, tem que ver se a gente mantém ou tira ou raspa um pouquinho. Eu mantenho o meu selo porque eu acho que a Euphoria é muito interessante, mesmo ela sendo uma bagunça. Essa temporada ela é o oposto de coesa, realmente, assim. Esse negócio da mala. Como assim? Sério.
Tipo, é um negócio que você vê e, tipo, você fica muito preocupada com ela, né? Você fala, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E aí, tipo, esquecer, parecer que esqueceu é complicado. Mas, enfim, eu acho que o Sam Levinson precisa de um parceiro. Eu acredito, assim, eu não acho que necessariamente precisa ser o elenco inteiro, porque também vira bagunça, cada pessoa tem uma percepção. Eu acho que falta alguém, assim, pra dizer, então, amigo, um amigo chato ele precisa, um parceiro chato, sabe? Então, a mala. Você esqueceu da mala. O que você vai fazer com a mala? Pra onde vai? Parece Lost, entendeu? Ele fez coisa demais e esqueceu. E ele não tá na TV aberta, sabe? Ele não tem um problema de Lost que estava na TV aberta, virou um sucesso da ABC e tal. E não é essa questão. A HBO dá tá assim, segunda série mais vista da história do canal. Ele está com todas as portas abertas, está com todo o dinheiro. Só que assim, às vezes pro criativo um excesso de liberdade problemático. Então mantenha meu selo, porém, assim, Sam Levinson, encontre um amigo chato pra você que vai ficar tudo melhor. Valorize o amigo chato. Exatamente. E assim, eu também mantenho meu selo, sou fã de Euforia, sou fã de como o Sam Levinson construiu esses personagens, e eu penso muito no final da primeira temporada o quão transtornada eu fiquei, aquele final. E as pessoas ficavam, ela morreu, ela não morreu, ela não sei o quê. E na minha cabeça eu já tinha entendido, ela teve uma viagem de droga, pronto. Mas foi um negócio tão lindo. E eu falava, cara, e aí chegou nessa temporada, eu sinto que as pessoas se apegaram tanto aos personagens que elas estão meio que... tudo bem que foi assim, mas o personagem é tão legal. Então, assim, a gente tem que saber criticar quando tem que criticar e exaltar quando tem que exaltar. Tanto que a gente está exaltando tecnicamente essa série aqui muito. Mas o roteiro, realmente, acho que ele deu uma caída, assim, nesse sentido. Eu acho que a terceira temporada, por ter sido esse fenômeno, vai todo mundo ficar muito mais de olho e ela vai ser muito mais bem construída, assim, pra conseguir fechar arcos ou abrir arcos ou arrumar a história da Cat ou deixar pra lá de vez, mas que ela fique, assim, mais coesa, porque eu achei que ela merece ter um nível bom, porque a série já é boa. Ela merece estar lá, tipo, sempre lá em cima, sabe? Até eu lembrei agora que você falou que uma das críticas da temporada passada foi que as pessoas não gostavam que os episódios eram separados por personagem. Mas o que a gente viu aqui? Que talvez isso bagunçou mais ainda o negócio, sabe? Eu amava. Skins era assim, gente, é maravilhoso. Exatamente o que eu ia falar. Skins, a série, por ter 1 hora cada episódio e você focar em cada personagem, você consegue aprofundar mais. Eu entendo eles não, na segunda temporada, eles não terem aprofundado, irem contando histórias paralelas, mas ele não soube encontrar o equilíbrio nessas 8 horas pra conseguir focar. Assim, se você vê os protagonistas da temporada, foram o Nate, a Cat e a Alex. Eu mantenho o meu selo, mas por causa das atuações, que realmente pra mim é muito impressionante por algumas coisas no visual e na fotografia, né, na edição, assim, que é bem impressionante. Mas de roteiro eu fiquei bem decepcionada, assim. Tipo, bem decepcionada. Pra mim, eu queria muito mais, ter visto muito mais da Jules, sabe, assim? Tipo, a Jules foi esquecida no churrasco. Mesmo a Jules, o Elliot e a Rue, esse triângulo ali, no momento, tava tão interessante. Tava Tava incrível aquilo e simplesmente esquecido também, entendeu? Pô, eu acho que mantém por causa dos atores, que nem nessa. Mas mantém por causa deles. Ó, mas veio, então, o nosso vídeo de Euforia, do nosso jeitinho, a gente falando de tudo um pouco, com muito amor. E assim, qual outra série que você quer ver? A gente falando aqui, assim, qual a série do seu coração? Que nem Euforia, assim, aquela série que você vai todos os vídeos do Entre Amigas falar, então, mano, vocês não vão falar de tal? Conta pra gente, que a gente quer saber o que vocês querem, a gente quer trocar ideia, entendeu? Deixa aqui nos Exatamente. E claro, deixa nos comentários também, se você concorda com a nossa opinião de Euforia, se você discorda, como a Ana falou, foi uma série muito divisiva, né, segunda temporada, então não tem problema nenhum se você discorda, se você amou, se você achou maravilhoso, se você também não gostou, não tem problema nenhum, o importante é que a gente se assistiu, se divertiu, exaltou essa temporada. E, claro, siga também a gente nas redes sociais, que a gente sempre posta lá o que a gente tá assistindo, o que a gente tá fazendo, a gente comentar junto lá nos comentários, na DM e tudo. E é isso. E é isso, gente. Então não esquece de deixar um like aqui pra gente, que isso é super importante. Beijo, até o próximo vídeo. Oh.